Cuidado com as falsificações. No Dia Internacional da Mulher, tem muito elefante celebrando a data. Bem-vindos. Aqui tem notícia e opinião. A minha, que o Senhor abençoe, esta edição de número 17 da quarta-feira, dia 8 de março de 2023. Bom, pessoal, hoje eu amanheci recebendo vários cumprimentos por conta do Dia Internacional da Mulher. Nos meus quase 40 anos de trabalho, eu sempre cobri esse dia, sempre fiz matérias e a gente sempre colocou nas reportagens, no texto das reportagens, a informação primordial da celebração dessa data, que seria uma lembrança para homenagear 125 mulheres que morreram num incêndio numa confecção em Nova York, no ano de 1911. Nesse incêndio, 146 pessoas morreram, 21 homens e 125 mulheres. Essa homenagem surgiu exatamente por causa das condições de trabalho, né? Eram muito precárias as condições de trabalho naquela época. Mas desde o final do século XIX, início do século XX, as mulheres já vinham lutando muito por terem direitos iguais, por terem direito, inclusive, ao sufrágio universal, que é nada menos do que o voto, direito a votar, para escolher os seus representantes, para que pudessem, sim, começar a trabalhar politicamente pelos direitos e pela melhoria de condição de vida das mulheres. Que na nossa sociedade, eu não estou querendo ser feminista por dizer isso, historicamente isso é comprovado, as mulheres sempre foram tratadas de forma desigual, né? Mas só em 1975 a ONU criou oficialmente o Dia Internacional da Mulher, e foi para lembrar essas lutas, né? Essas conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres. Mas eu, como sou mulher, vou me fazer valer aqui de uma expressão feminista para poder dar a minha opinião, porque eu sou mulher, então eu tenho lugar de fala. O que eu acho? Nos dias atuais, todas essas conquistas que as mulheres, que nós mulheres alcançamos, fez com que a gente começasse também a ser desrespeitada. No seguinte sentido, por causa da escolha, por causa da opção, por causa da condição dos seres humanos, alguns escolhem fazer uma transição do sexo masculino para o sexo feminino. Mas vamos entender definitivamente que só existem dois gêneros, o masculino e o feminino. E as pessoas que fazem essa transição querem ser consideradas mulheres, da mesma forma que mulheres que fazem a transição para o lado masculino querem ser consideradas homens. Não existe isso, gente. A gente deve respeitar a escolha dessas pessoas, a condição dessas pessoas, mas elas não podem celebrar uma data que é eminentemente das mulheres. E hoje eu fiquei muito contente quando eu vi no noticiário que o artista Nani People, que fez essa transição, fez uma declaração que é fundamental. Não dá para entender um adolescente de barba que põe vestido, entra no banheiro feminino e fala que é trans. O artista foi convidado para participar do programa e deu a opinião dele sobre a história do gênero neutro e o uso de pronomes com a terminação como elo, delo e todes. Abre aspas, sinto que é um movimento muito elitizado, de uma gama muito pequena de pessoas que vivem em uma bolha. Essa coisa de gênero é muito complicada de falar. Estou com 57 anos e fui viver minha transexualidade com o tempo e malhando no ferro frio. Continua. Ao mesmo tempo, não dá para entender que na universidade um adolescente de 17, 18, 19 anos ponha o vestido, saia de barba, com o cabelo comprido, entre no banheiro feminino e fale que é trans. Está sendo desrespeitoso com a própria palavra trans. Você é um cara, só está com um vestido de chita e a pessoa se sente trans. Então, trabalhe para isso, vá se transformar. É isso aí.
E toda essa coisa, pessoal, é simplesmente parte de uma agenda que tem como objetivo destruir a família. Por isso é que eu acho muito importante que um representante político entenda que não tem que fazer lacração lá no Congresso Nacional, como é o caso do deputado mineiro Nicolas Ferreira. Hoje ele se vestiu com uma peruca, foi para o parlamento e disse que as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Mas para isso ele precisava colocar uma peruca? Era realmente necessário? O objetivo dessa galera qual é? É simplesmente lacrar? Quando é que esses deputados vão amadurecer? Aí, sabe o que vai resultar? A Tabata Amaral e 2 deputadas trans que discursaram no Dia Internacional da Mulher vão pedir a cassação do Nicolas Ferreira por fala transfóbica. Aí, vale a pena a lacração? Ele não podia mandar o recado dele, falar a mensagem dele, que a mensagem dele tem conteúdo, vale a pena, mas é imaturidade, cara. É imaturidade. Para aparecer, as pessoas vão rir, mas não vão prestar atenção no que ele está falando. Porque o negócio é a lacração. Até quando? Eu vou continuar sempre reclamando aqui dos lacradores. Porque política é para ser feita com seriedade. É por isso que a esquerda está aí desgovernando o país. Porque a gente tem uma oposição que bota uma peruca e vai para um plenário fazer um discurso, sabe, para lacrar nas redes sociais. E aqui eu vou apontar o dedo mesmo. Eu tenho que ser crítica mesmo. Sabe por quê? Porque a gente precisa de gente que defenda os interesses do povo brasileiro. Vou dar um exemplo aqui, ó. Indicado ao Conselho da Petrobras, desiste de integrar a estatal. O industrial Carlos Eduardo Turqueto Santos comunicou ao ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, que não vai aceitar o posto. Ele, que é empresário do setor de etanol e açúcar, disse ao ministro que pretende ficar em Minas Gerais cuidando das empresas da família. Será que foi só isso? Por quê? Porque olha só essa outra notícia, a suposta motivação política por trás de mudança no Conselho da Petrobras. Tá vendo? Era com isso que os deputados deviam se preocupar. A Petrobras anunciou hoje que trocou mais um dos 8 nomes indicados pelo Ministério das Minas e Energia ao Conselho de Administração da empresa. Como Carlos Eduardo Turqueto não entrou, eles indicaram agora o ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, Efraim Pereira da Cruz. Para alguns analistas de mercado, há motivação política por trás do movimento. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já avisou que o governo não tem maioria no Congresso para aprovar as pautas, sobretudo aquelas que demandam mudanças na Constituição, e que vai precisar ceder e negociar para aprovar matérias como a nova âncora fiscal do país e a reforma tributária. A leitura do mercado é de que esse Efraim está mais ligado ao Centrão. Isso é moeda de troca, pessoal. É para a gente entender o que está acontecendo, né? O Congresso voltou a ser um balcão de negócios. A Petrobras já havia anunciado uma outra troca nos indicados ao Conselho no último dia 1º. Saiu o engenheiro Wagner Granja Victor e entrou o Bruno Moretti, que é secretário especial de análise governamental da Presidência da República. Entendeu? Mas os deputados estão interessados em fazer lacração. É muito importante a gente entender, pessoal, que a Petrobras vem tentando mudar toda a política de preços que fez com que a empresa se recuperasse do grande rombo que aconteceu durante o Petrolão. O governo Dilma, continuidade do governo do Lula, né? E que saquearam a empresa a ponto de levar ela quase à falência. Então agora o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, que é um senador petista, quer criar um fundo para controlar os preços dos combustíveis. Presta atenção no que eu vou ler aqui. O governo do sindicalista de elite adotou na última semana uma solução temporária para suavizar a alta nos preços dos combustíveis. Vocês viram que ele deu o reajuste, reonerou, voltou a cobrar impostos, mas a gasolina subiu, mas não subiu tanto. Por quê? Porque a Petrobras reduziu os preços para as distribuidoras. E aí isso é uma interferência do governo na empresa. Vamos entender. O governo federal continua em busca de medidas de longo prazo para amenizar a variação de preços, que hoje sofre
forte impacto da oscilação internacional da cotação do petróleo. A expectativa é que a partir de abril, quando vai assumir o Conselho de Administração da Petrobras, com nomes indicados pela gestão do sindicalista de elite, a empresa reveja a atual política de preços para deixar de seguir integralmente o mercado global. A mudança, porém, é alvo de fortes críticas porque durante o governo Dilma, não seguir os preços internacionais provocou prejuízos bilionários à estatal. Vocês lembram disso, né? E o que o governo quer, pessoal, é adotar um fundo de estabilização de preços para evitar altas muito fortes no mercado interno. Esse mecanismo funcionaria como um sistema de bandas de preços, em que os combustíveis seriam subsidiados quando o valor do petróleo ultrapassasse determinado patamar, a banda superior, ou seja, o consumidor pagaria um valor menor pelo combustível e o fundo compensaria as distribuidoras pela diferença. Os recursos para esses subsídios viriam de uma cobrança extra sobre os combustíveis quando seus preços recuassem abaixo da banda inferior. Assim, em momentos de queda da cotação internacional do petróleo, o consumidor arcaria com um valor maior, que seria destinado ao fundo. Ou seja, vai tirar dinheiro do consumidor de qualquer maneira. O grande problema, pessoal, é que esse tipo de fundo acumula rombo. Embora a ideia seja o mecanismo ser autossustentável, experiências de outros países como Colômbia e Chile mostram que os fundos desse tipo costumam ficar no negativo, levando o governo a fazer aportes altos. Na prática, os valores arrecadados quando o petróleo está mais barato não têm sido suficientes para cobrir os períodos de alta e o governo acaba bancando o subsídio com parte da sua arrecadação e com o aumento da dívida pública. Entendeu? Tá aí, ó, um grande assunto para ser levado ao plenário da Câmara e do Senado Federal, mas ninguém vai precisar passar petróleo no rosto para discutir o assunto. Vamos amadurecer? Vamos amadurecer? Política não é para criança. Outro assunto que devia ser tratado com relevância é esse caso das lojas Americanas. Olha só essa notícia. Americanas, escolha de um criminalista para auditar contas provoca estranheza. O ex-ministro do STJ, Jorge Mussi, foi indicado pela Justiça e é especialista em direito criminal. Está se investigando um caso criminal ou um caso contábil, pessoal? Pois é, a escolha foi feita pelo juiz Paulo Assede, da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Em 28 de fevereiro, a primeira consultoria escolhida para o trabalho alegou conflito de interesses e desistiu da missão. Assede, então, o juiz, nomeou o ex-ministro do STJ. A escolha provocou surpresa, porque Mussi é especialista em direito criminal e não tem experiência em direito privado e questões de natureza contábil, como é o caso das Americanas. De acordo com a reportagem do jornal o Globo, a nomeação também causou revolta nos bancos credores, já que a figura do auditor, embora seja prevista na lei, não é comum em recuperação judicial. A função é fazer um pente fino nos relatórios da empresa, para identificar possíveis inconsistências contábeis, além de verificar eventuais violações nas áreas tributária, comercial e penal. Ainda segundo a reportagem, essa nova investigação teria a finalidade de produzir uma narrativa oficial sobre os fatos em apuração, que, conforme o resultado, poderia ser usada pelos acionistas de referência ou pela própria empresa para se contrapor a outras. No caso da Americanas, já há investigações em curso na Comissão de Valores Mobiliários, na Justiça de São Paulo, na Polícia Federal, no Ministério Público Federal e na própria companhia, que nomeou um comitê independente só para isso. Será que toda essa preocupação não seria para pagar uma certa dívida de um seminário em que o JP Lehmann, Jorge Paulo Lehmann, afirmou no ano passado que em 2023 nós teríamos um novo presidente da República? Pois é, dívida se paga, né? Se paga com o dinheiro da gente. As coisas realmente estão fora dos trilhos, né, pessoal? Por falar em trilhos, Mato Grosso começa a desmontar o VLT, obra que custou 1
bilhão de reais. A obra deveria ter ficado pronta para a Copa do Mundo de 2014. 9 anos depois da data prevista para entrar em funcionamento, o veículo leve sobre trilhos que ligaria Cuiabá à vizinha Várzea Grande começou a ser desmontado pelo governo de Mato Grosso. A obra custou mais de 1 bilhão de reais em verbas federais e 6 quilômetros de trilhos que já estavam instalados foram arrancados. O governador que deu início à obra em 2012, o Simval Barbosa, que era do MDB, com recursos liberados pelo governo de Dilma Rousseff, do PT, admitiu em acordo de delação premiada que recebeu propinas. O VLT de Mato Grosso tinha previsão de entrar em funcionamento para a Copa do Mundo do Brasil em 2014. O governador Mauro Mendes foi reeleito e decidiu que seria muito mais caro terminar o projeto, que levaria mais 760 milhões dos cofres públicos para terminar a obra do VLT. É dinheiro público, né? E o dinheiro público é de quem, pessoal? É nosso. Pois é nosso. Ai, Brasil, Brasil, quando é que a gente vai crescer? Quando é que a gente vai amadurecer? E por fim, eu tenho uma notícia aqui que me deu até uma certa alegria. O Ministério Público Eleitoral do Ceará se posicionou a favor da cassação do mandato e da inelegibilidade, palavra difícil, inelegibilidade do ministro da Educação, Camilo Santana. Da onde? Do PT, eleito senador nas eleições de 2022. Porque a posição foi defendida pelo MP em parecer sobre a ação na qual Camilo e o governador eleito do Ceará, Eumano Poste de Freitas, também do PT, ambos são acusados por adversários de abuso do poder político e econômico na campanha. Na ação, os adversários dos petistas alegam que a então governadora cearense, Isolda Sela, que foi rechaçada pelo imbecil Gomes, vocês lembram? E ela é a atual secretária executiva do Camilo no MEC. Ela teria atuado para angariar apoio de prefeitos a favor da candidatura dos aliados. Segundo o relatório do MP, abre aspas, o governo do estado do Ceará, chefiado por Maria Isolda Sela de Arruda Coelho, direcionou benesses aos municípios interioranos por meio de celebração de convênio e do repasse de recursos para obras de pavimentação asfáltica e de construção, reforma de prédios e equipamentos públicos, com vistas a angariar de forma oblíqua o apoio dos prefeitos municipais em favor da candidatura dos investigados. Isso quem escreveu, fecha aspas, foi o procurador regional eleitoral substituto Edmac Lima Trigueiro. No parecer assinado na segunda-feira dessa semana, o procurador eleitoral se manifestou pela procedência da ação e se diz favorável à aplicação da penalidade contra Camilo e os demais citados na ação. Pelo menos a gente vê que no Ministério Público nem tudo está perdido. Pelo menos. Até a próxima, pessoal. Tchau.